Boa noite, irmãos. A paz. Estão bem? Coisa linda. Festa de tabernáculos. Dessa vez, tive a oportunidade de estar aqui ministrando para vocês. Fui pego um pouco de surpresa ontem, mas creio que Deus ainda tem muito para fazer no nosso meio nessa noite. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Azaf, sou membro dessa igreja há 20 anos, desde quando eu nasci. E estamos aqui hoje com grande alegria, celebrando a Deus mais uma vez por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Então vamos mergulhar na palavra de Deus nessa noite. Abram comigo lá em Levítico 23, Levítico 23, no verso 33. Amém? Levítico 23, a partir do verso 33. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia do 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 8º dia façam outra reunião sagrada. E também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Verso 37. Essas festas são fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas do cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, exigidas para cada dia. A festa dos tabernáculos, também conhecida como Sucote, é uma das 3 grandes festas ordenadas pelo nosso Deus, onde o povo celebrava com grande alegria a colheita, celebrava com grande alegria, gratos por tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo, né? Essa festa ela foi celebrada pelas primeiras vezes lá com o povo de Israel no deserto, na época de Moisés. Após serem libertos do Egito, foram para o deserto e celebraram a festa. Ali no deserto eles habitavam em tendas. Eu estou dando um contexto aqui só para quem ainda não conhece da história ficar por dentro, tá? Ali no deserto eles habitavam em tendas. E no meio do acampamento havia uma tenda que era o tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança separada por um véu, e a Arca da Aliança simboliza a presença do Senhor. E o povo celebrava, né? A provisão do Senhor todos os dias, o maná que caía do céu, a água que saía de uma pedra, uma nuvem de fogo que os esquentava durante a noite e uma nuvem que os protegia durante o dia do sol. Eles celebravam a provisão do Senhor e a habitação do Senhor no meio do seu povo. Porém, não parou no deserto. João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou. Em outras traduções, tabernaculou entre nós. Zacarias 14, 16, 17 fala que todas as nações subirão de ano em ano a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos e o reino do Messias. Não parou no deserto. A festa continuou e ganhou um novo significado. Jesus, quando Cristo veio à terra e habitou no nosso meio. Isso muda tudo, amém? A festa dos tabernáculos é um ensaio profético do que está por vir. O tempo em que o céu tabernaculará novamente com a terra. Até chegarmos aqui, muita coisa já aconteceu. Essa festa é a 3ª festa instituída pelo Senhor. Passamos pela Páscoa, fomos libertos no Antigo Testamento, do Egito. No Novo Testamento, Cristo morreu na cruz por mim e por você e nos deu livre acesso ao Pai. Lembra do véu que nos separava da presença? Ele foi rasgado e nós temos liberdade. Mais à frente na história, após a ressurreição de Jesus, Jesus sobe aos céus e nos envia o Espírito Santo. Espírito esse que revela o Filho e o Filho nos leva ao Pai. E esse será o cumprimento da 3ª promessa, a volta do Messias, na festa dos tabernáculos. 66 livros, 3 promessas, uma única história, o início, o meio e o fim de todas as coisas. E tudo que nós precisamos, encontramos nele.
Amém? Dado esse contexto, eu gostaria de trazer algumas reflexões nesse dia de hoje. Prometo que eu vou ser bem breve. Mas nessa noite eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre o que nós temos vivido, sobre como temos levado os nossos dias e sobre o que é essa festa, o significado que ela tem no nosso dia a dia de forma bem prática. Primeira reflexão é que nós precisamos estar atentos à volta de Cristo. Eu sei que pode parecer repetitivo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, presta atenção que Jesus está voltando, né? Tem gente que pensa assim, desde a época dos meus avós que Jesus está voltando, desde outras gerações que eles falam que Jesus está voltando, e ele não volta nunca, como a gente viu aqui na peça, né? As vozes começam a nos falar, ele não vai voltar não, será mesmo que ele existe? Tanto tempo se passou e até hoje nada. Irmãos, para um Deus cuja natureza é eterna, o que são 2000 anos? O que são 2, 3, 4 gerações? Para nós pode parecer muito tempo, mas Ele está acima de todas as coisas. Ele é eterno. Então quando nós falamos de tempo, não podemos considerar Deus nessa equação, porque Ele está além de tudo isso. Então pode demorar o tempo que for, Ele nos prometeu. Nos prometeu que iria nos libertar, cumpriu, enviou seu Filho. Nos prometeu que enviaria o Consolador, cumpriu, Ele enviou o Espírito Santo. E Ele nos prometeu que iria voltar. E em breve irá se cumprir. Vivemos dias em que muitos estão distraídos, ocupados demais com o mundo para o tempo em que vivem. Mas a palavra é clara: Jesus voltará e Ele virá como ladrão na noite. Para aqueles que estão vigiando. Mateus 24, 42 diz que: vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. 1 Tessalonicenses 5. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Há um perigo nos dias de hoje. Há um perigo nesse tempo. E esse perigo não necessariamente é o pecado escancarado, mas sim o sono espiritual disfarçado de rotina. Como temos nos adormecido diante de tudo que tem acontecido? E muitas vezes a nossa maior preocupação é viver uma vida sem pecado. Uma vida sem pecado é o início de todas as coisas, porque no último dia não será cobrado o pecado que nós deixamos de cair, que nós deixamos, ele tomar conta do nosso coração, mas sim, só entrará no reino dos céus aquele que conhecer a Cristo, conhecer o Pai, conhecer a palavra, saber quem Ele é. Mas esse é o problema. Muitos nos dias de hoje estão adormecidos diante de quem Ele é. Meros frequentadores de igreja, mas por dentro, como uma chama apagada. Quem vive desperto nunca é pego de surpresa pela glória que vem. Quem vive desperto, quem vive atento, presta atenção, tudo que está acontecendo, os sinais estão aí da volta de Cristo, as coisas estão se movimentando, tudo o que está escrito na palavra está se cumprindo, o tempo está passando, e quem está atento está percebendo que está mais perto do que nunca. Mas quem está dormindo escolhe viver uma vida como se ele nunca fosse voltar. Depois eu corro atrás. Depois vai dar tempo. Depois eu vou para a igreja. Depois eu peço perdão. Depois eu falo de Jesus. Depois eu vou à igreja. Cuidado com o ativismo religioso. Muitas vezes podemos fazer tudo na igreja, servir, cantar, tirar uma foto, fazer um vídeo, ministrar. Muitas vezes somos bastante ativos dentro da igreja, somos ativos naquilo que é proposto diante de nós, só que no fim de todas as coisas, isso pode ser nada, se o Senhor não te conhecer. O ativismo religioso não é um sinônimo
para conhecer a Deus, não é um sinônimo de intimidade. O fazer, as ações não são sinônimos de intimidade, mas sim uma busca do Senhor todos os dias, que te faz ser reconhecido pelo Pai. Estar na igreja não te faz ser igreja. No último dia isso não vale nada. Ser igreja é incomodar, é viver em comunidade. Viver em comunidade é incomodar uns aos outros. Antigamente, às vezes a gente ia viajar, a gente ligava para um amigo para deixar a gente na rodoviária, para deixar a gente no aeroporto. Hoje em dia a gente pede um Uber. E são esse tipo de coisa que na Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. Satanás tem tirado o máximo o nosso contato de comunidade, o contato de frequentar um culto, o contato de estar em unidade uns com os outros, o contato de eu cutucar o outro, incomodar ele por um segundo e dizer: ei, eu vou te incomodar até você mudar, porque eu quero ir com você para a glória. Eu vou te incomodar até você conseguir me ajudar também. Me ajuda, esteja comigo. Eu quero ir para a glória com o Pai e eu quero que você esteja lá comigo. Não apenas frequentando uma igreja, mas fazendo parte dela, vivendo intensamente, se dedicando, buscando. Se consagrando. Porque é muito fácil às vezes cantarmos: vem, Senhor, Maranata, ora vem. Mas será que se Ele vier, nós estaremos prontos? Ou será que temos cantado palavras vazias? O segundo alerta é que nós temos um chamado para apressar a vinda de Jesus. Sim, nós podemos apressar a volta dele. A Bíblia nos fala isso. Podemos apressar a vinda do Senhor, não porque controlamos o tempo, mas porque as nossas ações, nossa santidade, o nosso engajamento na nossa missão aceleram o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. Quando nós nos colocamos em movimento, aquilo que nós vemos agora logo é deixado para trás. E eu começo a andar. Eu começo a caminhar rumo à minha promessa, rumo àquilo que Ele me prometeu. Consequentemente, apresso a vinda dEle. Mas como assim? 2 Pedro 3:11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Mateus 24:14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mas a seguir no texto nós vemos que e então será o fim. Entendi nada, Azav. Como nós podemos apressar a volta do Messias? Pregando o evangelho a toda criatura, a todos aqueles que têm ouvido para ouvir, ministrando uns sobre a vida dos outros, indo aos lugares onde ninguém ousou pisar, tocando onde ninguém ousou tocar, pela presença do Senhor na nossa frente. Porque só então Ele virá, quando todos souberem quem Ele é, quando todos ouvirem do nome dEle. O problema é que tem muitas pessoas que às vezes estão paradas no mesmo lugar. Ao invés de se colocar em movimento, rumo a uma promessa, rumo àquilo que Deus nos entregou, ficam estagnadas em um mesmo lugar, esperando a promessa vir de encontro. E o cenário não muda. Já viu quando você está viajando, está dentro do carro? A paisagem vai passando, porque você está em movimento. E você chega ao seu destino. Porém, quando eu fico só esperando, eu não vou para lugar nenhum. Se eu não me coloco em movimento, eu não chego a lugar nenhum. E é esse tipo de pessoa que tem montado a tenda no lugar errado, que tem habitado sem se movimentar, que tem às vezes recuado e desistido,
se contenta com o deserto, ao invés de contemplar a terra prometida. Se contenta com a exata situação que está vivendo, ao invés de ansiar se colocar em movimento para chegar ao lugar da promessa. Para sentir Ele mais uma vez, chegar num lugar onde não haverá mais dor, não haverá lágrimas. Quando eu me coloco em movimento, eu tomo posse daquilo que é meu por direito, porque eu sei quem Ele é e Ele sabe quem eu sou. Filho de Deus. Não atrase a volta dele, se coloque em movimento. O problema é que tem nos faltado compaixão. Quando nós não falamos de Jesus para aquele amigo do trabalho, quando nós não falamos de Jesus para os nossos amigos na escola, quando nós não falamos de Jesus para ninguém na rua, não encontramos com ninguém, não tomamos, não trazemos ninguém para perto, vivemos a nossa própria vida dentro da igreja, eu comigo mesmo, o que inconscientemente você está dizendo? Você que não conhece a Cristo será condenado eternamente ao inferno, e a culpa é completamente minha. Porque eu carrego a verdade, mas decidi não compartilhar com você. É pesado, é doloroso. Por isso nós precisamos ter compaixão com aqueles que clamam. Gritar o nome de Jesus. Ele habita em nós, e com a habitação do Senhor, nós somos testemunhas vivas daquilo que Ele é capaz de fazer. Mostre ao mundo, grite, o noivo vem, olha o que Ele fez em mim, vamos juntos para a eternidade. Se ver uma pessoa indo para o inferno pelas próprias escolhas, não move seu coração. Infelizmente você precisa mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Há alguns meses eu ingressei num projeto social de futebol, logo eu, né, que não sou nem um pouco fã de futebol, ingressei num projeto social para ajudar, né, a cuidar de alguns adolescentes e jovens aqui na região mesmo. E como eu tenho aprendido, porque quando eu conheço alguém que não sabe o que é amor, quando eu conheço alguém que só consegue enxergar uma cultura que é plantada dentro da periferia, quando eu conheço alguém que não sabe do amor de Cristo, não sabe o que Ele pode fazer, não tem como ficar parado. Gera-se dentro de nós uma urgência. Quantas pessoas a poucos metros daqui clamam por uma resposta, clamam por um Jesus que é a resposta para todas as suas perguntas. Da mesma forma que nós fomos encontrados, é nosso dever ir atrás deles. O problema é que nós estamos ficando preocupados demais, às vezes focando demais nos sinais, focando demais em quem pode ser o anticristo, mas nós precisamos focar naquilo que vai ser duradouro. O que passa fica para trás. Quando eu me coloco em movimento, eu alcanço um novo lugar. E quem eu vou levar comigo? Quantos eu vou levar comigo para o céu? Quantos vão morar comigo na eternidade? O que eu posso fazer para multiplicar os filhos de Deus? Quem vive para o reino, apressa o retorno do rei. Cada alma alcançada é um passo a mais perto da eternidade. O tempo não é apenas contado, é cumprido por meio de pessoas disponíveis. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Terceira reflexão. Como nós temos vivido e formado novas gerações, deve ser também uma nossa preocupação nos últimos dias. A próxima geração está olhando para nós. Filhos, adolescentes, jovens, crianças estão olhando para nós. A forma como vivemos o Evangelho hoje define o tempo de cristianismo que eles herdarão amanhã. Temos levado a sério o chamado de ser luz, luz do mundo, sal da terra.
Temos formado discípulos ou apenas frequentadores de igreja? Pode parecer que não, mas você está sendo observado. E quando as pessoas olham para você, elas têm visto Cristo. Quando as pessoas olham para as suas atitudes, é possível enxergar Cristo no seu modo de falar, no seu modo de vestir, no seu modo de lidar com as situações. Cristo tem sido transparecido através de você. Deuteronômio 6 diz que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e ensinarás aos teus filhos. Filipenses 3,17: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Fé não se transmite por herança, mas sim pelo exemplo. O modo como eu busco transforma uma nova geração, porque eles oram para mim e a minha vida é testemunha para aqueles que virão atrás. Nós estamos abrindo o caminho, só que muitas vezes abrimos o caminho e apagamos as pegadas. Não deixamos as pessoas virem no caminho que nós já abrimos. Não deixamos as pessoas continuarem o legado que nós temos plantado aqui. Quando olham para nós, o que nós temos plantado nessa terra? Qual o nosso papel de cristão que as futuras gerações irão herdar? A geração que não discipula prepara o terreno para uma geração que se perde. Uma lacuna vazia pela nossa responsabilidade. Não basta viver bem, é preciso deixar pegadas para os que virão. O problema é que muitas vezes nós dizemos: preciso ser mais presente na igreja, sabe? Mas eu tenho um curso, eu tenho um trabalho, eu tenho escola, sabe? Eu preciso ser mais presente na igreja, mas aconteceu alguma coisa lá em casa. Hoje eu estou um pouco cansado, eu acho que eu não vou não. Eu preciso ser mais presente, os meus filhos estão olhando para mim e tal. Eu preciso carregar a minha casa, eu preciso ser um mantenedor, eu preciso. E nunca é uma ação, sempre uma necessidade. No fim, o que pode acontecer? Sua família se desvia, seus filhos escolhem outros lugares para estar, a não ser a presença de Deus, e a culpa é minha e sua, porque não andamos pregando o exemplo. Eu estou cansado hoje. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Azaf, mas você não tem filho? Eu sou um filho, fui criado dessa forma. Estou cansado, não quero ir não. Você vai. Você vai, porque o que tem lá é mais precioso que tudo aquilo que você julga ter valor. O que tem na presença de Deus é mais precioso do que tudo aquilo que nós julgamos ter valor. Porém, nós temos assassinado potenciais criativos, assassinado potências, ministros, pregadores do evangelho. Nós temos assassinado para as telas, assassinado para falsas ideologias ministradas nas faculdades. Nós temos assassinado por não permanecer firme no lugar certo. E temos habitado em tendas, longe da presença do Senhor. Quarta e última reflexão. Azaf, mas o que é necessário? Já tenho o meu diagnóstico. O que eu preciso fazer para mudar? O que é necessário para ir para o céu? Porque quando a gente fala assim, Jesus está voltando, aí dá aquele medo no coração, né? Meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu lembro quando eu era criança, meu pai editava os vídeos, não sei quem que eu puxei. Meu pai editava os vídeos da igreja e passava no telão, né? Aí passava, prédio caindo, fogo, o pessoal sendo arrebatado, os outros que ficavam gritavam e tudo. Nas peças de teatro eu ficava aterrorizado, morria de medo e tal. E se eu ficar, não sei se eu vou para o céu, morria de medo. Teve um dia até na festa de tabernáculos, o pastor estava pregando, aí acabou a luz do nada. Aí fez que bum, na igreja. Eu falei, misericórdia, fiquei. Sangue de Jesus tem poder. Mas depois a luz voltou, eu falei, ufa, sabe? Mas não temos que ter medo.
Porque a resposta é Jesus. Ele é suficiente para tudo aquilo que você busca. Ele é a resposta, Ele é a chave para o reino dos céus. Quando olhamos para Ele, nós entendemos tudo. E antes, quando nós tínhamos medo de não saber para onde nós iríamos, a Bíblia nos deu a resposta. A palavra do Senhor nos diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. E nós podemos descansar. Às vezes você não consegue ingressar no louvor aqui, enquanto o pessoal está ministrando, pensando, né? Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Minha vida está tão torta, está tudo tão acabado, eu não estou sabendo lidar com algumas situações. O perfeito amor lança fora todo medo. Descansa. Descansa nele. No fim, não há outro caminho, nem outra verdade, nem outra vida. Jesus é o único meio, e Ele precisa ser suficiente em todas as áreas da sua vida. Não apenas o Salvador, mas o Senhor da sua vida. A festa dos tabernáculos aponta para esse lugar de presença constante, comunhão plena, onde Deus é o centro de todas as coisas. Ele precisa ser o centro da minha vida. Ele precisa ser o centro da sua vida. Ele precisa ser tudo em nós. Tudo. Está difícil pagar as contas, Senhor, esteja comigo. Vamos lá. Mas me colocando em movimento, rumo à minha promessa. Ô Senhor, meus filhos estão difíceis, vamos lá dobrar os joelhos, vamos nos consagrar, vamos buscar, vamos ir atrás, vamos nos colocar em movimento, rumo à nossa promessa. Enquanto Ele não vem, eu faço o meu papel aqui na terra, apresso a vinda dEle e descanso, porque Ele é tudo, e Ele cuida de tudo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Hebreus 10,25, não deixem de congregar-nos, como é de costume de alguns. Às vezes bate um cansaço na quarta-feira, bate um cansaço no domingo de manhã, no domingo à noite, falar, não vou na igreja não. Vou assistir daqui mesmo, vou assistir a live. Abre parênteses, vê 20 minutos da live e depois desliga a televisão. Eu sei porque eu já fiz isso. Então assim, não vou ficar daqui mesmo, vou receber a bênção aqui mesmo. Pode receber uma bênção, pode receber uma palavra através da internet, pode sim. Mas a unção flui através da proximidade. A unção flui quando você vem até a casa do Senhor, quando você experimenta desse ambiente, aonde o Senhor está, você sente a presença dEle, não só como um arrepio, não só como uma lágrima, mas sim pela presença dEle, acendendo a chama mais uma vez dentro de você, e você não consegue se conter, porque Ele é tudo, Ele é a resposta que você tanto busca. Por que nada acontece na minha vida? Por que eu não consigo andar? Porque eu não consigo me transformar? Pela sua própria força nunca vai dar certo, pois Cristo é a resposta. A unção vai fluir através da proximidade. Não deixe de frequentar, não deixe de estender a mão sobre a vida uns dos outros, não deixe de incomodar e dizer, vamos para a glória. Não deixe de incomodar e dizer, o que nós podemos fazer para que Cristo volte mais rápido hoje. Não deixe de se movimentar, porque quando nos movimentamos, chegamos até a promessa. Cumprimento da promessa. Há menos de um mês não tinha nada aqui. Não tinha esse carpete, não tinha essas luzes, cortina, nada. Não tinha tinta nas paredes. Menos de um mês. Há 10 anos estamos nesse processo. Mas quando nós decidimos nos colocar em movimento, as primeiras semanas, o Senhor começou a fazer. O recurso começou a aparecer. As pessoas começaram a comprar, sabe, essa ideia. Comprar esse propósito mais uma vez, porque a visão é clara. É nítido que Deus está aqui. É nítido que Ele está aqui nesse lugar, nesse momento. É nítido que Ele é a resposta. E se hoje nós estamos aqui, foi porque Ele nos sustentou. Foi porque Ele foi o provedor. Foi porque Ele nunca nos abandonou.
e por isso estamos alegres. Por isso nós celebramos a festa dos tabernáculos. Fique de pé. O céu é para quem deseja estar com Jesus, não somente no futuro, mas agora. A presença dele não é opcional, é essencial. O culto não é um evento, é um ensaio da eternidade. Quem habita com Deus aqui, habitará com ele para sempre. A festa dos tabernáculos é a celebração da presença e fidelidade de Deus, mas também um anúncio de uma esperança futura. Está dando tudo errado? Você está falhando porque nós somos falhos? Está dando algum problema? Ele é a esperança que nunca morre. Ele é a esperança futura. O dia em que Ele enxugará os nossos olhos de toda lágrima e habitaremos para sempre com o Cordeiro. A festa dos tabernáculos.